Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo em paz? Então, tá bom. Vamos para a nossa oitava videoaula. Hoje nós vamos conversar sobre gestão de informações e conhecimento. Vamos lá? Então, vamos começar vendo como é que a gente vai diferenciar o que são dados, o que é informação e o que é conhecimento. Tá? A princípio parece que tudo é a mesma coisa, mas a gente vai ver que são conceitos diferentes. Tá? Os dados, a gente pode definir como dados tudo aquilo que é quantificado, tudo que define uma quantidade para alguma coisa. Tá? E se a gente olhar para os dados individualmente, eles nunca vão fazer muito sentido. Tá? A gente tem que trabalhar esses dados, dar algum sentido a eles, para transformar esses dados em informação. Então, se eu der um dado para vocês, olha, a gente está vivendo numa situação que a gente tem 5 milhões e 500 mil casos e 150 mil óbitos. Eu estou dando dados quantificados, mas fica uma coisa assim meio perdida, meio jogada, meio no ar. Então não dá para a gente entender perfeitamente o que querem dizer esses dados. Aí a gente pega esses dados e vai transformar, vai trabalhar esses dados e procurar transformar em informação. Tá? Então, o que a gente faz com os dados? A gente vai dar um significado para eles, a gente vai colocar eles dentro de um contexto em que eles passam a ter um significado e que eles vão ser informação ou não na medida em que a gente tenha interesse neles. Tá? Então, imagina para um Ministério da Saúde, por exemplo, ele pega essa informação de 5 milhões e 500 mil casos ou 150 mil óbitos, e aí ele vai se aprofundar nesses dados e vai procurar dar um significado para eles, e vai chegar que são 5 milhões e 500 mil casos ou 150 mil óbitos no Brasil, então já está dentro de um contexto, desde o início da pandemia, já tem um fator temporal, sendo X% na região A e Y% na região B. Então eu passei a dar um monte de significado para aqueles dados, e como nós estamos pensando em Ministério da Saúde, esses dados têm importância para a gente, eles são importantes para a gente, eles têm significado para o Ministério da Saúde, então eles passam a ser informação, ok? Então os dados não têm, são números que não têm muitos significados, quando a gente dá um significado para ele e havendo interesse nesse significado, eles passam a ser informação. E quando é que eles viram conhecimento? Quando a gente consegue dar uma aplicação prática para essa informação, esse conjunto de informações que a gente tem. Tá? Então, no Ministério da Saúde, a partir do momento que eles têm essas informações, do número total de casos, do número de óbitos e das regiões em que eles estão distribuídos, ela consegue estabelecer uma estratégia de enfrentamento do COVID, da Covid. Então, quando ela consegue estabelecer essa estratégia de enfrentamento, essas informações passam a ser conhecimento. Então, é importante saber diferenciar isso, porque hoje a gente tem uma infinidade de dados. Não tem nada que você imagine, que você coloque no Google e que não venha um monte de informações, um monte de dados a respeito daquilo que você colocou como busca. Tá? O primeiro passo que a gente tem que fazer é ver de todos aqueles dados que vieram, o que interessa para a gente. Tá? O que interessa para a gente e a gente vai separar, o resto a gente faz o quê? A gente joga fora, a gente descarta completamente, porque senão a gente fica afogado na quantidade de dados que estão disponíveis hoje. Então, todos esses dados eu separo aquilo que tem interesse e isso passa a ser informação. E a partir do momento que eu trabalho com essa informação, com alguma aplicação prática dela, ela passa a ser o conhecimento. Tá? Então, vamos resumir. A estratégia, todas as estratégias que vão ser traçadas pelas organizações do terceiro setor, elas vão ser baseadas no quê? Elas vão ser baseadas em informação. Essas informações foram dados que foram colhidos e que se revelaram interessantes para a organização, tá? De interesse da organização. Então, essa informação, a gente vai acrescentar o quê? A gente vai acrescentar inteligência. Tá? É a inteligência da organização
que vai fazer com que essa informação tenha uma aplicação prática e, a partir daí, ela passa a ser conhecimento. Tá? Se nós formos pensar, praticamente todas as organizações, todas as empresas, todas as instituições têm acesso ao mesmo conjunto de dados. Tá? Todas elas têm mais ou menos as mesmas fontes de pesquisa de dados. A partir do momento que elas fazem a pesquisa de dados e separam aquilo que lhes interessa, elas passam a ter um conjunto de informações, e essas informações vão ser trabalhadas pela inteligência das organizações e vão determinar quais vão ter mais sucesso e quais vão ter menos sucesso, de acordo com a inteligência que elas têm, né, e com a capacidade que essas organizações têm de transformar os dados em informação, a informação em conhecimento, e aplicar esse conhecimento naquilo que elas fazem, na área que elas atuam. Essa informação ela vai estar sempre inserida num processo de comunicação. Tá? E esse processo de comunicação ele sempre vai ter duas mãos de direção. A gente da comunicação, a gente tanto comunica algo a alguém, como a gente recebe comunicação de alguém. Então, sempre tem que ter essas duas vias de direção. A comunicação só funciona quando ela é mão dupla. Tá? Então, todas as organizações precisam receber informações da área em que elas atuam e também vão precisar gerar informações para a área em que elas atuam. Então, a comunicação, de uma maneira assim, muito simples de pensar, ela vai ter um emissor. O emissor quem que é? Aquele que está gerando a informação. Ele vai usar um canal de comunicação, que são diversos, hoje a gente tem inúmeros canais de comunicação, e através desse canal de comunicação, ele vai enviar uma mensagem. Essa mensagem tem que estar dentro de um contexto para ela ter sentido, para ela ter significado, e ela tem que ter um código pré-estabelecido. Tá? Para ela chegar para o receptor recebe essa mensagem, ele decodifica essa mensagem, dentro do que ele tem o conhecimento do código que ela foi emitida, tá? E aí, a partir daí, ele tem ações que vão realimentar esse processo. Vão alterar o contexto e vão realimentar esse processo. Então, a comunicação é uma coisa contínua e permanente. Tá? Vamos entender melhor o que é esse código? Imagina se eu passo uma informação assim para vocês. Tá? Vocês entendem a informação que está sendo passada? Vocês não entendem porque isso está escrito em árabe, e o árabe o que é? A linguagem árabe o que é? É um código. E é um código que vocês não dominam. Então, se vocês não dominam, acabou aqui a comunicação. Tá? Então, vocês não conseguiriam se comunicar utilizando um código que não seja do conhecimento do receptor. Mas e se eu transformar isso num código que vocês dominam? Aí fica mais fácil de entender? Fica. Estava escrito ali, a pandemia fez com que se adotasse o ensino remoto. Então, é uma mensagem que eu estou emitindo por um canal que é a nossa videoaula. Eu estou mandando essa mensagem de que a pandemia fez com que se adotasse o ensino remoto, dentro do contexto da pandemia que nós estamos vivendo hoje, e com um código que vocês compreendem. Tá? A partir daí, vocês recebem essa mensagem, tem algumas atitudes que vão realimentar o emissor. Certinho? Nós estamos na transição entre duas eras. Tá? Uma é a era industrial, que começou lá no final do século XVIII, começo do século XIX, com a Revolução Industrial. Então, uma revolução assim, total e geral nas formas de produção, nos meios de produção, nos meios de relacionamento entre quem produz e quem é o dono dos meios de produção. Tá? Então, toda uma mudança de organização social, e isso perdurou por muito tempo, até meados do século XX, do século passado, quando começou a era da informação e a era do conhecimento, tá? Que é a era que nós vivemos hoje. Hoje, tudo está baseado em informação e em conhecimento. Então, na primeira etapa, que era a era industrial, a prioridade qual que era? Produzir. Produzir cada vez mais. Tá? E na segunda era, que é a era da informação e conhecimento, que é a que a gente está hoje, o que é a prioridade? Ela é intangível, ela é conhecer. Então, a gente tem que estar nos alimentando permanentemente de informações e tendo a capacidade de transformar essas informações em conhecimento. Esse conhecimento ele pode ser tácito ou pode ser explícito. Tá?
A maioria dos conhecimentos são tácitos. O que é um conhecimento tácito? É aquele conhecimento que as pessoas adquirem a partir da vivência que elas têm, a partir das experiências que elas têm. Tá? Então, são conhecimentos que normalmente estão internalizados, estão dentro das pessoas, não estão organizados de uma forma racional. Tá? A pessoa sabe aquilo e pronto. Tá? E por isso eles são difíceis de ser acessados e são difíceis de ser repassados também. Tá? Então, muitas vezes, um líder de uma equipe ele tem um determinado conhecimento tácito que é difícil ele conseguir passar para o restante da equipe. Tá? E dentre esse conhecimento tácito que a gente vai encontrar são o quê? Os saberes tradicionais. Durante muito tempo, a gente viveu uma realidade de que só se reconhecia como conhecimento aquilo que fosse explícito. O que é o conhecimento explícito? É aquele que é organizado, catalogado de uma forma racional e é transmitido principalmente através das escolas, das universidades. Então ele está organizado com início, meio e fim, e dessa maneira ele fica muito mais fácil de ser passado adiante. Tá? E durante muito tempo a sociedade só reconhecia como conhecimento esse conhecimento explícito. Aquele conhecimento tácito que vinha da vivência, da experiência das pessoas, não era reconhecido como conhecimento. Então aquele matuto que está lá no interior, que a gente sabe, que sabe um monte de coisa, entende um monte de coisa, mas muitas vezes é até analfabeto. Mas o fato dele ser analfabeto não deixa de permitir que ele tenha grandes conhecimentos. Esse conhecimento que aquele matuto tinha não era reconhecido como conhecimento. Tá? A partir do momento que alguns estudiosos começaram a separar esse conhecimento tácito e explícito, ele passou a ser reconhecido como conhecimento e muitas vezes ele se transforma até em ciência. Eu lembro no meu trabalho de mestrado que eu fiz com uma agricultura familiar, e boa parte das minhas pesquisas foram feitas com uma agricultora familiar, Dona Lindinha. Dona Lindinha devia ter quase 70 anos, trabalhava na terra dela, no interior do Amazonas, numa cidade chamada Manacapuru, e ela cuidava de toda a parte de plantação, inclusive de produção de adubo. Então ela fazia compostagem, ela tinha o estilo dela de fazer compostagem, a maneira dela de fazer, como é que era a mistura, o que entrava naquela compostagem para adubar as plantações dela. E aquilo tudo foi coisa que ela foi aprendendo com o tempo. Ela não tinha nada, não foi pesquisar nada no Google, não olhou nada na internet. Sabe? A dona Lindinha chegou naquela mistura de compostagem com uma vivência que ela foi tendo ao longo do tempo. Tá? Então, esse conhecimento da dona Lindinha é um conhecimento tácito. Tá? E provavelmente, na hora que a dona Lindinha deixar de existir, outras pessoas dificilmente vão ter aprendido a fazer isso com ela. Porque sempre foi uma coisa dela. Ela nunca deixou escrito em lugar nenhum. Tá? Então, essa é a diferença entre conhecimento tácito e conhecimento explícito, e não existe um melhor ou um pior. Os dois são conhecimentos, os dois são extremamente válidos. Então, esses saberes tradicionais, eles são o quê? Um conjunto de informações, normalmente voltadas para o modo de fazer as coisas, e essas informações são transmitidas oralmente. Então, a dona Lindinha ensinou para os filhos dela, e os filhos dela vão ensinar para o neto, e isso acaba formando a cultura, faz parte da cultura de um determinado segmento social. Tá? Então a gente vai ver que com todos esses conhecimentos tácitos e todos esses conhecimentos implícitos, e o fato de nós estarmos vivendo a era da informação, a era do conhecimento, com tudo isso, a gestão da informação dentro de uma organização, seja de primeiro setor, segundo setor ou terceiro setor, a gestão dessa informação passa a ter caráter estratégico. Sempre que a gente pensa, a gente fala em estratégia, a gente está falando do quê? De futuro, né? Onde a gente quer chegar. Então, para a gente saber, para a gente poder definir onde a gente quer chegar, a gente tem que ter uma gestão de informação muito eficiente para poder colher os dados que estão externos à organização, trabalhar com esses dados, transformando eles em informação, usar a inteligência para transformar em conhecimento e, a partir daí, definir quais as estratégias que a gente vai adotar. Por isso que a gente diz que a gestão da informação ela tem caráter
estratégico. E vai ser a maneira como é feita a gestão das informações que a gente tem é que vão definir aonde é que a gente vai chegar. Tá? Vai definir a nossa capacidade ou a nossa falta de capacidade em atingir os objetivos estratégicos. E aí a gente tem que ter todo o processo. Tá? O processo se inicia, ele é cíclico, mas vamos imaginar que ele está se iniciando com uma busca da informação. Então, todas as organizações elas têm que estar preocupadas permanentemente em buscar as informações que elas precisam para desenvolver o conhecimento que elas vão precisar para fazer as estratégias. Tá? Então, ela tem que se estruturar de uma maneira a recolher todos os conhecimentos disponíveis relativos àquela área que ela atua, e tem que estar pensando o tempo inteiro, prestando muita atenção o tempo inteiro nas mudanças que estão acontecendo no contexto, no cenário em que ela atua. Porque a gente sabe que hoje essas mudanças são muito frequentes e às vezes são profundas essas mudanças. Tá? Hoje a gente está acostumado com internet, a gente não vive sem internet, mas há 20 anos atrás, em 2000, 1998, 99, 2000, não existia internet. E como é que a gente conseguia viver sem internet? Hoje a gente não entende como é que se podia viver antes sem haver internet, mas a gente vivia sem internet. Então isso foi uma mudança no quê? No contexto, no cenário, e as organizações tiveram que se adaptar a essa mudança. Tá? E como é que se faz isso? É contando com profissionais que sejam especializados, que sejam estudiosos, que sejam conhecedores dessa área. Para quê? Para ter a capacidade de saber aonde buscar os dados, saber peneirar esses dados para transformar isso em informação, e essa informação jogar dentro da organização para que a inteligência da organização transforme isso tudo em conhecimento. Depois que isso vem para dentro da organização, vai ser feito o quê? O processamento dessa informação. Então, os dados todos que foram recolhidos vão ser peneirados, vai ser feita uma triagem de todos eles, e o que for de interesse da organização vai passar a ser informação, e a inteligência organizacional vai transformar essa organização em conhecimento. E esse conhecimento acumulado, esse conhecimento obtido, tá, é que vai permitir que se tracem as estratégias do onde a organização pretende chegar, e a partir das estratégias, quais são as táticas que ela vai adotar e os planos de ação. Tá? Tudo isso a gente segue o que se chama convencionalmente de planejamento estratégico. Tá? E do outro lado, além dela estar recolhendo dados e transformando informação em conhecimento, ela também tem que gerar informação para o mercado, ela tem que gerar informação para os públicos com os quais ela interage. Tá? Então, também é fundamental que as pessoas que a organização atende, os públicos que a organização tem contato, saibam o que ela está fazendo e de que maneira ela está fazendo. Tá? Essas informações que vão ser geradas pela organização, elas podem ter caráter legal ou noticioso. O caráter legal é o quê? É que tem uma série de informações legais, tá, que a organização tem que gerar. Informações essas que são declaração de imposto, que são atendimento a leis que existem. Então, ela tem que gerar essas informações para atender essas exigências legais, e elas podem ter caráter noticioso, que é quando a organização vai estar informando aos públicos que ela trabalha o que é que ela está fazendo e de que maneira ela está fazendo. Tá? E isso também, na geração de informações, a organização vai precisar ter pessoas que sejam conhecedoras do assunto, que sejam estudiosas do assunto e que sejam especializadas em comunicação e informação. Onde é que a gente vai encontrar essas pessoas? Ou seja, profissionais de marketing que estão ligados à área de comunicação, jornalistas também que estão ligados à área de comunicação, publicitários para fazer a comunicação publicitária da organização, designers, porque hoje muita coisa que a gente comunica, muita coisa que a gente informa é feita através de peças publicitárias, de desenhos, de infográficos, e os designers são fundamentais para isso.
Então, todo esse conjunto de pessoas vai estar envolvido nessa atividade de geração de informações. No período que eu tomei conta do marketing da Unimed Natal, a gente tinha um setor de comunicação que tinha 4 jornalistas que eram encarregados de recolher as informações no mercado, todas as informações, eles acessavam todos os dados, viam o que era interessante para a Unimed, e todos esses dados eles selecionavam o que era interessante, que passava essa informação, preparavam o que a gente chama de clipping. O clipping, o que é? É o conjunto de todas as informações que circularam num determinado espaço de tempo. Normalmente o clipping é feito diariamente dentro das empresas. E esse clipping circulava por todas as áreas diretivas e gerenciais da cooperativa. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma agência de propaganda que, a partir do que fosse definido pelo marketing, ela criava todas as publicações que iam sair para o mercado. Então, vocês veem que a gente tinha uma estrutura para colher informações e para disseminar essas informações dentro da cooperativa, e nós tínhamos uma outra estrutura para gerar informações para o mercado. Para usar isso, para fazer esse tipo de processo, a gente tem que utilizar todos os tipos de mídia que estão disponíveis, sendo que cada mídia tem um caráter específico, cada mídia tem uma característica própria e serve a um determinado fim. Então, a gente vai tanto no recolhimento das informações quanto na geração de informações, a gente vai utilizar as principais mídias que a gente dispõe. E que mídias são essas? A gente chama de mídias tradicionais, que são as mídias que já existiam antes da internet. Então, mídias tradicionais, a gente tem as mídias eletrônicas, basicamente a TV e rádio. Quais são as características de TV e rádio? Eles têm uma alta abrangência, uma enorme abrangência, e tem uma coisa que se chama instantaneidade. Na medida que você fala, que você transmite a informação, as pessoas já estão recebendo essa informação e já começam a atuar a partir dessa informação. Isso é legal, porque é muito rápido no transmitir, mas também deixa de existir muito rapidamente. Você ouviu uma notícia no Jornal Nacional, quando eles passam para a notícia seguinte, aquela já está deixando de existir. Se não for uma coisa de extremo interesse seu e você não fizer anotação sobre aquilo, você já passa para a próxima e deixa aquela para trás. Segundo tipo de mídia é a mídia impressa, mídia tradicional. E aí a gente vai ter os jornais, as revistas, os impressos de uma maneira geral. Quais são as características dessa mídia? Ela não tem a abrangência da mídia eletrônica, ela não tem a instantaneidade da mídia eletrônica, mas ela tem uma permanência muito maior do que a mídia eletrônica. Então, um anúncio que você faça no jornal, ele vai atingir muito menos pessoas, mas essas pessoas vão ter muito mais contato com esse anúncio e ele vai estar presente por muito mais tempo. Então, o jornal é diário, então esse anúncio vai durar um dia. Mas a revista, ela às vezes é semanal, às vezes ela é quinzenal, então esse anúncio vai estar lá durante uma semana, 15 dias. Isso se você não for dentista. Se você for no dentista, você vai encontrar as revistas Veja de 6 meses atrás, lá, então ainda está lá o anúncio que foi feito. Além dessas, a gente vai ter as mídias exteriores, que são as mídias que são feitas fora de ambientes fechados. Então, o outdoor, qual a característica dele? Ele é uma mídia que a gente chama de mídia complementar, assim como os painéis de LED. Então, você tem... A gente sempre faz um pacote de mídia, né, quando vai fazer comunicação. Então, a gente procura misturar todos os tipos de mídia, utilizando as características de cada um deles. Então, a gente procura uma abrangência grande pela mídia eletrônica. As pessoas que quiserem se aprofundar vão encontrar na mídia impressa condições de se aprofundar naquilo que foi dito nos 30 segundos do comercial de TV. Elas podem se aprofundar num anúncio de jornal, mais ainda num anúncio de revista. E a gente, para manter isso na lembrança, na mente das pessoas, a gente utiliza a mídia exterior. Então, você assistiu na TV, à noite, no Jornal Nacional, quando você está indo trabalhar, você ouve no rádio, e aí você olha para fora do carro, para fora do ônibus, e vê um outdoor lá, e aquilo te lembra que aquela informação você recebeu.
Da mesma forma, os painéis de LED, eles são da mesma coisa que o outdoor, só que mais tecnológicos. Tá? Em pena, são anúncios que são feitos na parede dos prédios, dos edifícios. Então, você pega um edifício de 12 andares, você tem uma parede enorme de 12 andares, você utiliza isso para fazer divulgação de um produto, de um serviço, de uma ideia. Tá? E o mobiliário urbano é tudo aquilo que a gente vê em paradas de ônibus ou em cestos de lixo nas calçadas, tudo aquilo que é utilizado de propaganda nessas peças que são colocadas. Tá? E uma outra forma de mídia tradicional é a assessoria de imprensa, que é feita por jornalistas. Então, a organização contrata um jornalista e ele vai estar preparando notícias para todos esses veículos que a gente já viu. Isso vai gerar o quê? Mídia espontânea. O que é a mídia espontânea? Quando não é propaganda, não é anúncio, é uma reportagem, é uma matéria sobre um determinado assunto. Para gerar essa mídia espontânea, a gente tem que ter ações que sejam passíveis de geração de mídia espontânea. Então, por exemplo, se uma determinada empresa vai lançar um novo modelo de liquidificador, isso nunca vai gerar mídia espontânea. Ele vai ter que fazer a comunicação disso através de anúncios. Tá? Agora, se na frente da empresa existe um canteiro separando as duas pistas na rua, e a empresa começa a desenvolver um trabalho de paisagismo nesse canteiro para melhorar a qualidade de vida das pessoas que passam por aquele local, isso já é passível de geração de mídia espontânea. Então, a assessoria de imprensa, quando ela é possível, ela é muito mais efetiva do que a propaganda. Quando as pessoas veem as coisas como reportagens ou como matérias, elas são muito mais críveis do que a propaganda. Então, a assessoria de imprensa, no terceiro setor, ela é fundamental. O terceiro setor normalmente tem ações e atividades que são passíveis de geração de mídia espontânea. Então, dificilmente o terceiro setor vai utilizar anúncio, vai utilizar propaganda, ele vai utilizar sempre muito mais assessoria de imprensa. E para isso ele tem que contar com jornalistas que tenham essa competência de gerar notícia para os veículos de comunicação. Tá? Além das mídias tradicionais, com o surgimento da internet surgiram as mídias digitais, e aí a gente tem uma infinidade de mídias digitais, a um custo expressivamente menor do que das mídias tradicionais, tá? O que abriu as portas da comunicação para toda e qualquer empresa do segundo ou do terceiro setor. É uma questão de ter competência e de ter inteligência para usar essas mídias digitais. Ela é totalmente gratuita? Não. Aí, se a gente for utilizar só o que é gratuito, que tecnicamente a gente chama de orgânico, a gente pode vir a ter resultado, mas dificilmente vai ter um resultado significativo. As mídias digitais também têm toda uma técnica de utilização e, normalmente, quando a gente paga, utiliza as mídias digitais pagando alguma coisa, a gente consegue resultados muito melhores. Tá? Naquela ideia de, não, olha, eu tenho um filho, meu filho está o dia inteiro no Facebook, então ele vai fazer para mim, você vai estar divulgando para os amigos do seu filho. Isso não vai resolver. Não é o que você quer. Então, a mídia digital tem uma série de procedimentos, uma série de técnicas que têm que ser seguidas, e quando a gente faz a potencialização disso através de pagamento, a coisa funciona muito melhor. Então, nas mídias digitais, que a gente tem de destaque, sites e blogs. Qualquer empresa pequena, média ou grande hoje tem um site, ou deveria ter um site, e às vezes pode ter um blog também. O blog, qual que é a diferença do site e do blog? O site é mais permanente e o blog tem mudanças constantes. Tá? Além disso, pode-se utilizar todas as mídias sociais. Então, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, tudo isso pode ser utilizado como forma de comunicação. Cada uma dessas mídias sociais tem a sua característica. Tá? Então, no Facebook, você consegue ter um pouco de imagem e de texto. No Instagram, você trabalha mais com imagens. O Twitter é para comunicações mais instantâneas. E o LinkedIn para comunicações profissionais.
Então, se você vai, por exemplo, mandar um currículo para uma empresa, você não vai mandar através do Instagram, tá? Você vai mandar através do LinkedIn. Agora, se você quer postar uma foto de um dia que você foi passar na piscina de um clube, você vai colocar no Instagram, você não vai colocar no LinkedIn. Então, cada um tem a sua linguagem, cada um tem as suas características. Além disso, a gente tem a possibilidade do e-mail marketing. O e-mail marketing, o que é? A gente faz um e-mail e manda para diversas pessoas, para diversas organizações, para diversas instituições. Tá? É simples assim, eu entro lá no Outlook, eu coloco um monte de e-mail lá no destino e resolveu? Não. Também tem técnicas e também tem maneiras de fazer. A maioria dos sites, dos sites não, das ferramentas de e-mail, Outlook, e-mail da Apple, todos esses eles já têm um dispositivo anti-spam. Então, na hora que você vai lá simplesmente coloca um monte de endereço de e-mail para mandar um e-mail só, ele vai entender como spam e vai jogar para o lixo eletrônico. Então, você tem ferramentas, você tem softwares de e-mail marketing que vão possibilitar que você mande o mesmo e-mail para um grande número de pessoas, um grande número de instituições, mas elas não vão chegar como spam. Tá? Mais uma vez, é conhecimento técnico. Tá? Então, a gente tem que ter um profissional da área para fazer isso para a gente. E também, na mídia digital, a gente vai ter a possibilidade de assessoria de imprensa, mandando reportagens, mandando textos sobre ações geradoras de mídia espontânea para portais, para blogs e mesmo para as mídias sociais. Então, a gente tem toda essa variedade hoje, facilitou muito a comunicação, mas ao mesmo tempo complexizou muito a comunicação, porque cada uma das possibilidades que você tem dentro da internet tem as suas características, tem as suas técnicas e tem as suas maneiras de fazer. Ok? Para fazer o planejamento de comunicação no terceiro setor, a gente vai seguir exatamente os mesmos passos do planejamento de comunicação que é feito no segundo setor, pelas áreas de marketing. Tá? Para não entrar muito em detalhes nisso aqui na videoaula e não tornar a videoaula muito extensa, eu estou colocando no material complementar um manual de planejamento de campanhas publicitárias que foi feito por mim há uns anos atrás em Manaus, mas que serve perfeitamente para o que a gente está fazendo agora. Tá? E vou colocar um e-book do Conrado Adolfo, que é um cara que fala em planejamento de mídia digital, de campanhas digitais. Tá? Chama Teoria dos 8 Ps. Não tem nada a ver com os 4 Ps que a gente vê no marketing. Tá? Então tem essa teoria dos 8 Ps para mídia digital e vocês vão encontrar esse manual de planejamento de campanhas publicitárias para a mídia tradicional. Tá? Dá uma olhada lá que vocês vão achar bem interessante. Em termos de gestão de informações e conhecimento, era isso que a gente tinha para conversar. Eu queria agradecer muito a audiência de vocês e em breve nós nos encontramos na nossa aula síncrona. Um abraço em todos.